Boa tarde, turma do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós teremos mais uma aula de arte remota. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós já estudamos a origem e o significado das máscaras, lembram? Agora nós vamos compreender um pouco mais sobre como o povo brasileiro, o povo do nosso país, conta suas histórias e se diverte enquanto também constrói cultura. Então, nós vamos conhecer algumas festas ou folguedos populares do nosso país. Então, primeiro vamos entender o que é folguedo. O folguedo é uma manifestação popular que envolve a dança, a música e também uma representação dramática. Então, nós temos aí um pequeno teatro, E é realizada com o desenvolvimento de uma história. E geralmente essas histórias são contadas por vários personagens, E esses personagens são caracterizados por figurinos, Então eles têm a vestimenta característica, maquiagem, pinturas no corpo e outros elementos de adornos que são específicos de cada folguedo, Então nós vamos conhecer primeiro Caretas, a festividade Caretas, que acontece no estado de Pernambuco. Então, Caretas é uma festividade que acontece na cidade do Triunfo, que fica na zona da Mata Pernambucana, e acontece durante os festejos de carnaval. Então, aí eles usam as fantasias. Então, eles usam essas roupas, Fantasias coloridas, usam também um chapéu com fitas de cetim coloridas também, penduradas, como outras indumentárias. E nessas indumentárias tem também as máscaras, que são feitas de papel machê. Além da máscara, eles usam uma espécie de chicote, que eles fazem de madeira, e tem a ponta de corda, que ela estala no ar. Então, eles fazem desafios durante a dança dos folguedo, da Caretas, e estalam esse chicote, E também tem os chocalhos, que ficam presos em placas que tem, geralmente, dizeres populares, então são ditados que são ditos pelo povo, Então, não se sabe exatamente quando que surgiu Caretas lá na cidade do Triunfo, mas eles sabem que durante os 4 dias de carnaval, então grupos de homens com meninos fantasiados, eles saem pelas ruas da cidade. Então, é tradicional, os moradores acabam oferecendo um munguzá, que é um prato típico, salgado para os mascarados que estão se divertindo. Então, simbolicamente, o Caretas, ele é uma versão do personagem Mateus, da história do Bumba Meu Boi e do Reisado, Que após ele ser expulso do grupo, ele se veste e usa máscara para brincar na festa, Ele foi expulso, então ele se fantasia para poder participar da festividade, Então, aí, os grupos, eles são divididos e são chamados de trecas. Então, são fantasias que vão da cabeça aos pés e bem coloridos. E aí, eles utilizam o papel machê, Que eles fazem com cola e amido de mandioca, certo? A outra festividade, ou folguedo, são os caiporas, que também acontece na região de Pernambuco, Então, existe uma história, uma lenda, Uma lenda que tochas sobrenaturais, tochas de fogo, apareciam em cima das árvores e assustavam todos os caçadores do município chamado Pesqueira. E aí essas assombrações ficaram conhecidas como caiporas, Que já existe no folclore brasileiro, que são seres noturnos, Nós já conhecemos, eles andam à noite e ficam pregando peças em caçadores e cães. E aí, para acalmar esses caiporas, colocava-se fumo e cachaça no tronco das árvores. Então, geralmente, as pessoas que fumam bastante ou que bebem muito, em algumas cidades do interior, eles chamam de caipora, fazendo uma referência a essa festividade também e ao símbolo do folclore brasileiro. Então, e aí, em 1962, João Justino, ele criou um bloco carnavalesco chamado Os Caiporas. E aí se transformou numa grande diversão, certo? Então, também que acontece no período carnavalesco, é formado por mulheres, crianças e homens que desfilam disfarçados, Então, eles transformam esse bicho assustador em algo divertido, certo? E aí eles se vestem de terno, gravata, com enormes sacos
sacos de estopa na cabeça. O bloco desfila à noite e é uma marca do carnaval pesqueirense, né, do município de Pernambuco. Outra festividade que está lá no livro de vocês, na página 46, são os papangus, que também acontece na região de Pernambuco e também no período carnavalesco, né? Então, geralmente no domingo de carnaval, a cidade de Bezerros, né, que hoje é conhecida como a terra dos papangus, ela acorda com o mesmo grito: lá vem o papangu. Então, o papangu é uma tradição dessa cidade e as pessoas vão às ruas com o rosto coberto por máscaras, né? Então, já é tradição deles também. Na década de 30, né, a maioria das pessoas que se mascarava, né, que usava máscaras de papangu, eram os pobres e se vestiam com roupas velhas e remendadas. Mais na frente, na década de 60, essas roupas velhas foram substituídas por batas, né, batas longas com muita cor, e o número de participantes foi cada vez aumentando mais. Somente na década de 90, quando Bezerros ficou conhecida nacionalmente como a terra dos papangus, é que nós também conhecemos essa festividade, né? Então, para não fugir da tradição, as donas de casa da cidade, elas passam o sábado todo, né, que antecede a festa, cozinhando. Então, eles vão garantir o angu, que é uma comida típica da região, que é servida aos mascarados. Então, vejam, eles misturam festa com comida, né, a festividade típica. E daí o nome dos personagens, né, ser papangu. Então, eles vão de porta em porta, pedindo um pouco de guloseima, que é feita do milho. Então, é um dos momentos principais da festa, né? E aí, se o papangu for reconhecido pelo dono da casa, né, ele precisa tirar a máscara. Então, se mesmo com a máscara o dono da casa, né, reconhecer, ele tem que tirar a máscara, certo? Então, o próximo agora que nós vamos conhecer é a cavalhada. Já a cavalhada, ela é do estado de Goiás, né? E ela, o próprio nome já diz, né? Ela tem suas origens lá nos torneios medievais, né? Onde eles usam as fitas como um prêmio e são oferecidas pelo ganhador a uma mulher, uma pessoa que eles desejam homenagear. É uma festa muito animada, que acontece em vários pontos do Brasil, né? Cita-se Alagoas, Minas Gerais e Goiás, mas ela é realizada em Pirenópolis, né, em Goiás, durante a festa do Divino. Então, são festejos, né, os mascarados ou cururucus, assim são chamados, por causa dos sons que eles emitem. Eles se vestem com máscara, roupas bem coloridas, luvas e botas, e vão mudando a voz, né, para que eles possam ir gritando. Cobrem todo o corpo para ninguém reconhecer, então a característica deles. Enfeitam também os cavalos com fitas, tecidos e outros adereços, né? A máscara de boi é a mais tradicional e só é encontrada entre os mascarados de Pirenópolis, então uma característica deles, a máscara de boi. E por último, nós temos o reizado, que acontece em Sergipe, Alagoas e também pertinho de nós, no Piauí, né? É uma festa folclórica, uma das mais ricas e apreciadas, principalmente em nossa região, né, Nordeste. Faz parte do repertório das festas jesuínas e é apresentada em 24 de dezembro a 6 de janeiro, né? Então, é do período natalino. Ele vai do Natal ao Ano Novo até o Dia de Reis, por isso o nome reizado. Então, o que é que caracteriza o reizado? Né? Um grupo de foliões, que no caso são pastores e pastoras, eles se reúnem numa espécie de rancho, um local, com o fim de visitar, né, a casa das pessoas mais gratas e hospitaleiras da região. Nessa visitação à casa dessas pessoas, eles cantam e dançam. Então, o reizado ele se apresenta em diversas modalidades, né, e depende da região onde ele está sendo festejado, né? Então, por exemplo, tem a abrição de porta, que para que eles possam entrar, tem a entrada, tem a louvação ao divino, tem as chamadas do rei, as peças da sala, tem as danças, a guerra, as sortes e o encerramento da função. Então, eles seguem um passo a passo. E os principais personagens são o rei, o mestre e o contramestre, o Mateus, que nós já falamos.
que acabou sendo expulso do grupo, né? Ele já participa lá da festividade todo caracterizado. Catirina, as figuras e os moleques. Então, ele lembra muito a história do Bumba Meu Boi. Em algumas regiões, ele é até assim chamado. Bumba Meu Boi, Boi de Reis, ou simplesmente Boi, ou Reisados, né? A diferença, por exemplo, do Piauí para o Maranhão, que é o nosso estado, é que nós realizamos o Bumba Meu Boi no período junino, né? Então, nós temos a história. Alguns personagens se repetem, né? Como no caso da Catirina. E a história é um pouco diferente, né? Mas são festas que se assemelham por alguma característica que tem presente nas duas ou em todas as festividades, né? Então, em todas elas aqui nós vimos a presença de máscaras ou então de adornos e adereços para caracterizar a festividade ou folguedo. E aí, essa foi a nossa aula de hoje, encerrando o capítulo, certo? Encerramos agora o nosso capítulo, porque nós temos outra atividade que nós não iremos realizar, do capítulo 4, tá? Então, a atividade que vocês irão fazer hoje é a página 47, que é uma pesquisa sobre as festividades do Maranhão, no caso da nossa região, e a página 50, onde vocês vão responder o Ampliando o Conhecimento. Boa aula e bons estudos!